Glória a Deus. Bom, a gente vai falando, a coisa é boa. E falar de coisa de primeiro ano, segundo ano é bom. Quando começa em raiz quadrada, né? 7 trovões, novo nome. Aí muitas vezes as pessoas se complicam ali, mas o de Deus, a matemática de Deus, se você entender a matemática de Deus, você vai bem. 3, 5, 7, 12, 24, 40, 50. Isso é a matemática de Deus. Se você acompanhar isso daí. Só que o povo acompanha o 3, 5, mas eles não gostam de passar no 7, porque o 7 é o novo nome. 7 é o número de Deus, e Deus manifestou sempre no 7. E o profeta de 7 é número de Deus. Aí ele vem e muda o nome do irmão Brana, e vem agora BRANHAM. Não tinha H, agora tem. Houve uma mudança. E essa mudança foi para que você pudesse entender que Deus trabalha hoje, não é no 5, e sim no 7. E se Deus está mudando a si mesmo de 3, 5, 7, e você fica no 3 ou no 5, você fica perdido, porque Deus já está no 7. Ele manifestou primeira, segunda, terceira vez. Então o número 3 pertence a ele. Irmão Brando diz: o número 4 é do inimigo, mas o 3 pertence a ele. Nessa manifestação, aí ele já vem no número 5. Ele é graça. Ele trabalha com a graça, comigo e com você. 7 eras da igreja, 2000 anos. Mas ele veio e mudou outra vez. Aí ele mudou a si mesmo para 7. E ele disse para o irmão Brana: quantos picos tem aquele monte? 7. Quantas letras tem seu nome? 7. BRANHAM. Bom, Deus estava mudando para 7. Era Deus falando com ele. Isso está emparado na brecha 138 a 155. Leia para você ver. Era Deus falando com ele. O Senhor me disse, diz o profeta. Não era um anjo, era o Senhor falando com ele. Agora, aquilo era a mudança do ministério de Deus na terra. Deus estava mudando, como ele mudou de Pai, Criador. Aí você procura ele como Criador no céu. Onde ele estava? Como um filho na terra. E quando ele estava como um filho na terra, era Deus encarnado. Mas você procura ele no céu, porque ele é onipresente. Você nunca tira a onipresença dele. Você vai encontrar que sempre Deus, quando está num profeta, ali está a onipresença de Deus. Ele sabe de coisas que foi, que é e que será. Porque é a onipresença de Deus. E ali estava a onipresença de Deus. Você vê ele na terra, e ele fala do Filho do Homem, como se estivesse no céu, e ele estava na terra. Agora, isto é o próprio Deus fazendo. É você ver ele mudando a si mesmo, e as pessoas não vendo. Eles procurando agora o Criador no céu. E São João capítulo 1, verso 3 em diante, diz: ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Bom, São João conheceu. Por isso ele diz: ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Mas quando o mundo foi feito por ele, ele tinha usado a transfiguração de Pai, Espírito. Lá atrás, quando o mundo foi feito por ele, pelo Logos. Mas agora, ele estava no mundo. Era uma carne. Ele tinha transfigurado de espírito a coluna de fogo, de coluna de fogo a carne chamada Jesus. E eles não perceberam.
Mas João olhou, diz: olha, ele estava no mundo. O mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Agora, não conheceu porque Deus havia mudado a si mesmo. Eles queriam conhecer um Deus eterno, alheio aos homens. Não, era um Deus homem. Era um Deus em carne, sabendo das fraquezas humanas, sofrendo as fraquezas humanas, sentindo as tentações humanas. Era Deus. Deus num corpo, Deus mudando-se. Isto é o trabalho de um ator. Quero tomar isso daqui, quem sabe usar uma parte, dar uma outra pregação outro dia, mas seria tão bom você ouvir estas verdades. Olha aqui, 49 envergonhados dele. Vira o quadro outro dia. Como que você vira aquela foto ali para os lados e a própria foto daqueles 7 anjos sendo levantados? Agora está falando exatamente daquela foto do Monte Pôr do Sol. Virando-a para o lado direito, e está a face do Senhor Jesus olhando para baixo, para a terra outra vez. Agora, se eles pudessem perceber que ele estava olhando para baixo, para a terra outra vez, mas quando ele pisou na terra, não adiantava você ficar olhando lá na nuvem. A nuvem tinha desaparecido já. Não adiantava você olhar para a fotografia, porque ele já havia mudado a si mesmo. Está a face do Senhor Jesus olhando para baixo, para a terra outra vez. Recordem, quando eu preguei as 7 eras da igreja, eu não podia compreender porque Jesus estava ali de pé de branco. Na sua cabeça, ele era jovem. Eu levei isso de volta para a Bíblia, e isto disse: ele veio para os dias antigos, os quais seus cabelos eram brancos como a lã. Jesus tinha somente 33 anos e meio na sua crucificação. Parágrafo 50, envergonhados dele. Eu telefonei para o irmão Jack Moore, um teólogo. Não falando mal de teólogo, você vai ter que entender. Irmão Branham também recorreu a um teólogo. A hora que ele viu aquilo, ele recorreu ao teólogo e ao irmão Jack Moore, um teólogo. Ele disse: ó, irmão Branham, aquele é Jesus em seu estado glorificado. Disse: após a sua morte, sepultamento e ressurreição, ele voltou para aquilo. Aquilo soou bem para um teólogo, mas não estava bom. Isso não atingiu algo. Tem coisa que fica bom para um teólogo. O teólogo diz: olha, sabe o que era aquilo, irmão Branham? A forma que ele apareceu ali de pé, nas eras da igreja, com cabeleira branca, aquilo era Jesus no seu corpo glorificado. Irmão Branham disse: isto pareceu bem a um teólogo, mas não estava bom. Parágrafo 51, envergonhados dele. Eu subi lá em cima e comecei naquela primeira era da igreja. Lá o Espírito Santo revelou isto. Você tem isto bem em suas eras da igreja. Eu creio que os livros distribuídos logo agora, o detalhe completo disso, foi exatamente ali em 65 que foi distribuir as 7 eras da igreja.